Vamos então ao 18º capítulo, Apontamentos à Margem. Vamos às palavras de André Luiz. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível e fitando a médium, rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? São respostas reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo. E essas respostas, continuou meu colega, traduzem equação definitiva para os problemas que expõe? Isso não, aclarou o assistente convicto. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, e não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse Aulus com grave entono. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude, contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente tudo aquilo que a gente tem estudado, né? Nós somos o fruto das nossas escolhas, né? Conforme aquilo que nós escolhemos no nosso dia a dia, aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, isso faz a nossa aura, a nossa sintonia, a nossa energia e é o que nós somos. E é o que ele coloca aqui, por mais longa que seja a vida na Terra, ela é um breve espaço de tempo na eternidade. Nós estamos aqui para estudar, para aprender, para melhorar. E por isso o auxílio do plano espiritual, para que essa jornada seja um pouco mais, digamos assim, mais leve, que a gente tenha mais, digamos assim, amigos, né, nos lembrando que aqui a estadia é curta e que nós precisamos correr contra o tempo para aprender, para crescer e para melhorar. O Aulus continua. Ninguém vive só.
Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons, os homens cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes atraem simpatias preciosas para a vida espiritual, e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. É um incessar de ir e vir. Então, nossos irmãos da família espiritual que estão nos ajudando hoje, amanhã estarão aqui como nossos netos, né, parentes, amigos, recomeçando a jornada e estarão convivendo conosco e receberão também através de nós parte daquilo que nos deram. Então, aquele que sabe mais ensina o que sabe menos, aquele que pode mais puxa aquele que pode menos, e assim a gente faz uma corrente de amor, uma corrente de amizade, né? Uma corrente onde um ajuda o outro, e aquele que sabe um pouquinho mais estende a mão que sabe para aquele que sabe um pouco menos. E a gente hoje, se nós estamos aqui no nosso melhor hoje, é porque muitos nos deram a mão e continuam nos dando a mão para que a gente possa subir e crescer. Então é nossa obrigação dar a mão para aquele que sabe menos do que nós, ou para aquele que está em condições mais difíceis de aprendizado aqui no planeta Terra do que nós. Sim, sim, compreendo, exclamou Hilário. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre da antiga viciação mental no planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre Jesus, o governador espiritual do mundo. Auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Zaqueu, o rico, prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. Nós temos que analisar muito bem o que o Aulo está colocando aqui, porque a gente vê muito isso acontecer nas casas espíritas, as pessoas, por receberem uma mensagem, por conversarem com um espírito que está ali usando o corpo do médium para se comunicar, ou para dar uma palestra, ou para dar uma lição, ou para psicografar, para dar uma mensagem, aquele encarnado acha que aquele espírito, por ser desencarnado, está trabalhando ali, que ele é infalível, que ele é dono da verdade, que ele vê o que nós não vemos. Não! Da mesma forma que nós, quando tiramos a roupa, continuamos nós mesmos, a hora que nós desencarnarmos, continuaremos a ser como somos, com as nossas limitações. Então, os espíritos, por mais boa vontade que tenham, trabalhando junto conosco, nos auxiliando, passando as suas informações
dando palestras ou psicografando mensagens, eles erram. Eles têm que ser tratados como nós tratamos o nosso colega encarnado. Ele tem o direito de errar? Tem, porque errando é que se aprende. Ele erra, pede desculpa e segue em frente. O espírito desencarnado que cometeu um erro, ele deu a opinião dele. Se for um espírito elevado, não dá opinião, porque sabe que está suscetível a erro. Um espírito menos elevado, um espírito com menos conhecimento, pode dar opinião, dar uma série de coisas, mas a opinião dele tem a mesma validade da de um encarnado. Ele continua com as mesmas ideias, com os mesmos preconceitos, não muda nada, só perdeu o veículo carnal, o veículo que possibilitava que ele se mantivesse estudando e aprendendo aqui no planeta. Sem o veículo carnal, com o perispírito, ele continua estudando e aprendendo no plano espiritual. E às vezes alguns, por necessidade de aprendizado, outros por missão, fazem esse intercâmbio com os encarnados. Mas isso não quer dizer que eles sejam donos da verdade, muito pelo contrário, estão trabalhando, estão estudando, estão no seu desenvolvimento exatamente como nós. Aí nós vemos aqui o André descrevendo uma senhora que está numa atitude que acontece muito por falta de informação nos centros espíritas, chamando o filho que desencarnou. Vamos ver aqui. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, estou morrendo de saudade. Então nós vemos aqui ela implorando para que o filho dela, que ele tenha piedade, que ele dê uma mensagem, que ele se aproxime do médium. Aí nós vemos o André colocando. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição, como se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher dominado por invencível atração. Da boca marfanhada escorria amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, gritava de joelhos, qual se for atormentada criança, aconchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre tal a vergonha que me aflige o coração. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença através de intraduzível ansiedade a constringir-lhe o peito. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Infelizmente, às vezes a gente vê muito isso na casa espírita. Mães que perderam os filhos e que querem morrer, que querem ir com os filhos, que querem estar onde eles estão. Nós vimos no livro que nós acabamos de ler, Entre a Terra e o Céu, o desespero, o sofrimento daqueles que se suicidam. Então essa mãe, por desconhecimento, está chamando ali um espírito que não tem condições ainda de poder se comunicar, porque está numa situação extremamente difícil, porque foi um suicida. Né? E ela se colocando aqui na vontade de acompanhá-lo. Então, se ela tivesse um pouquinho de conhecimento, ela estaria ali orando, pedindo auxílio para esse filho que fez uma besteira tão grande, e ela mandaria para ele as suas energias, o seu ectoplasma, a sua energia eletromagnética, as suas energias de amor de mãe, para tentar auxiliá-lo nessa jornada tão difícil. Infelizmente, a ignorância atrapalha muito nos dois lados, tanto no lado de quem está desencarnado, como no lado de quem está encarnado. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos com que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses
e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então, eles estão ali auxiliando-a para que ela possa se refazer gradualmente, para que ela possa ir melhorando. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não será resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Vamos lembrar que o passe é uma transfusão de energia. E ali o que o Aulus, o que os espíritos trabalhadores ali estão fazendo, dando passes magnéticos, energizando essa mãe e energizando aquelas pessoas que estão ali através dos passes. Aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é na essência a profecia das religiões de todos os tempos. Sim, aprovou Aulus Prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo,